pessoal, vamos lá, vamos aqui para o nosso conteúdo final. Estamos encerrando a disciplina de recursos humanos nesse novo formato, né? Nesse formato que é novidade para todo mundo. Espero aí que a gente tenha conseguido trabalhar, né, da melhor maneira possível e aprender a lidar, né? Porque isso é uma grande tendência. Então, quem sabe vocês não vão ter, com certeza vão ter outras oportunidades de essa forma de aprendizado. Então, que a gente aprenda a ensinar e aprender nesse novo formato. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre treinamento e desenvolvimento, o famoso T&D. Vocês provavelmente já ouviram essa expressão, né? Treinamento e desenvolvimento de forma conjunta, né? Só que hoje vocês vão aprender, lembra lá recrutamento e seleção, que são coisas complementares, importantes, mas são fases distintas. Então nós vamos ver aqui que o treinamento e desenvolvimento, eles também são termos distintos, mas eles têm aí pontos de interseção, né, que são pontos comuns, um está dentro do outro, né, mas existem características e são conceitos diferentes, complementares, mas diferentes. Vamos lá então, vamos começar falando sobre o conceito de treinamento. Treinamento é o seguinte, treinamento é uma situação que acontece com foco no curto prazo, em gerar um resultado para a empresa ali a curto prazo. Então a empresa vai proporcionar para o profissional uma situação de agregar ali algum conhecimento, alguma informação, desenvolver alguma habilidade desse profissional com foco no desempenho da atividade dele, né? Melhorar algo, mas que tem a ver com a atividade, com o que ele já desempenha dentro da função na qual esse profissional já está, ok? Mas ele é com foco aqui no curto prazo e faz parte do dia a dia ali para melhoria do exercício da função daquele profissional, ok? Bom, o treinamento ele sofreu muito, esse conceito de treinamento, ou na verdade a forma como se aplica o treinamento, ele sofreu aí uma mudança muito grande, né, de tempos passados para os tempos atuais. Então tem algumas empresas que ainda não estão nesse novo formato, mas a maioria já utiliza o termo treinamento dentro dessa nova abordagem. Vou esquecer a palavrinha aqui, abordagem mais moderna. Bom, como que era antes o treinamento? O treinamento ele era uma situação mais casual. Ele acontecia quando tinha uma oportunidade, enfim. Ele não era pensado de forma para antever um problema. Esperava-se acontecer um problema para fazer um treinamento. Então, tá tendo uma baixa produtividade, então eu vou lá e vou aplicar um treinamento para poder melhorar aquela produtividade. Mas normalmente quem participava era de forma aleatória, quem pode, enfim, vai lá e consegue um número de profissionais para poder trabalhar. Ele focava ali no curto prazo, provavelmente em resolver um problema e gerar uma solução ali no curto prazo. E as pessoas não participavam, os profissionais, eles não participavam das decisões, do desenho, do que era necessário. Já hoje em dia, o processo de treinamento ele tem uma característica mais proativa. O que é isso? É se antecipar a um problema. Então as empresas não esperam ter um problema, isso ainda acontece, ok? Mas a função principal é evitar que aconteça um problema de produtividade ou qualquer outro tipo de problema. Então as empresas elas se antecipam. Ele não é mais casual, ele faz parte de um planejamento. Ele é para longo, muitas vezes para obter um resultado. Eu consigo algo ali, mas pensando no futuro, né? Eu consigo um resultado a curto prazo, mas pensando aí no futuro da empresa. E as pessoas normalmente agora são envolvidas nesse processo, ajudam a tomada de decisão, quais tipos de treinamento, qual que é a melhor forma de fazer e tudo mais. Bom, as 4 etapas do processo de treinamento são: primeiro, eu vou levantar as necessidades de treinamento, depois eu vou desenhar o programa, aplicar o programa e avaliar os resultados. Isso aqui é um ciclo muito importante de ser trabalhado, porque se eu não giro esse ciclo inteiro, eu posso estar simplesmente jogando dinheiro fora. Bom, vamos ver como. Primeiro é a análise dessa necessidade de treinamento. Como que isso é feito? Primeiro, eu avalio a organização, ok? Faço uma análise organizacional.
quais são os objetivos dessa empresa, qual a missão, visão e valores, quais os caminhos que essa empresa está direcionada, quais os recursos que essa empresa tem para que eu faça treinamentos. Então, eu faço uma análise organizacional para eu poder planejar o meu treinamento. Depois, eu faço uma análise do setor de recursos humanos. É basicamente a análise da força de trabalho da empresa. Como está hoje? Essa força de trabalho atende ao que a empresa precisa numericamente e qualitativamente, ok? Quanti e qualitativamente. Então, fazer uma análise dessa força de trabalho. E, por último, a análise das operações e tarefas. Eu vou lá no desenho de cargos e eu vou tentar confrontar isso com a realidade, com o que as tarefas demandam, quais as habilidades técnicas, habilidades de relacionamento, enfim. Então, eu vou verificar tudo que eu preciso de conhecimento, de habilidades nos meus profissionais para o desempenho das tarefas deles, para eu poder treinar. Então, essa é uma análise preliminar para eu poder desenhar o meu programa aí de treinamento, ok? Depois, eu desenho esse treinamento, como que ele vai funcionar. Então, quem vai aplicar esse treinamento pode ser alguém interno, pode ser algum consultor externo, alguém de fora da empresa, pode acontecer até externamente, eu posso pagar um curso, enfim. Onde que isso vai ser treinado, qual que vai ser, em que eu vou treinar, né? Qual que é o conteúdo, quais as técnicas que eu vou utilizar, de quanto em quanto tempo que eu vou fazer isso, ok? Qual a frequência, qual a duração também, vai ser um treinamento de um dia, ou de uma semana, ou de mais tempo, enfim, e para que eu vou treinar. Então, pode ser um treinamento introdutório na empresa, pode ser um treinamento, pode ser treinamentos para o desempenho da função, enfim, e os objetivos que eu espero com esse treinamento. Então, eu vou desenhar os treinamentos que eu vou ter ali dentro do planejamento de treinamentos da empresa. Depois, eu aplico esse treinamento. Essa aplicação, eu posso ter 4 tipos diferentes de treinamento. Eu posso ter treinamentos que eu vou transmitir informações. Então, por exemplo, eu vou apresentar a empresa, ou vou apresentar um produto novo que a empresa tá lançando, enfim, para que os profissionais conheçam. Então, pode ser para transmitir alguma informação que a empresa queira, ou apresentar um objetivo da empresa, alguma mudança que teve na empresa, enfim, alguma diretriz. Treinamento para passar informação. Existe treinamento para desenvolvimento de habilidades, então manuseio de algum equipamento, como, por exemplo, pessoal de vendas, como abordar o cliente, como técnicas de vendas, enfim. Então, aqui são normalmente treinamentos técnicos para operação, manuseio e tudo mais. Eu posso também ter treinamentos para desenvolver habilidades, habilidades aí no sentido de atitude, de relacionamento interpessoal, de questão de desenvolver alguma liderança, enfim, alguma habilidade ali que diz respeito mais a algum comportamento que se queira desenvolver. E por último, desenvolvimento de conceitos. São treinamentos que normalmente acontecem a níveis mais altos, né, gerentes, executivos, que é para trabalhar essa visão abstrata, essa percepção do que não é concreto, do que não está em número, essa visão do longo prazo, visão holística, né, da empresa interna e externamente, enfim, que é esse desenvolvimento, né, de ideias, de conceitos, o que a gente chama de desenvolvimento de conceitos. E por último, eu avalio. Essa avaliação acontece de várias formas. Primeiro é a avaliação de como a pessoa se sentiu naquele treinamento, se estava adequado, o local, o instrutor, se foi bacana o treinamento. Depois vem a avaliação de conhecimento, às vezes uma provinha para eu poder verificar se a pessoa entendeu o que foi passado. Depois de avaliação de comportamento, se a pessoa está colocando em prática aquilo que ela aprendeu. O impacto quais os resultados que eu estou obtendo, porque às vezes a pessoa pode estar colocando em prática, mas na verdade aquilo não gerar um impacto, né, a melhoria de produtividade, enfim, tão grande quanto eu gostaria. Depois eu faço a avaliação do ROI, que é o retorno sobre investimento, que é quanto eu gastei para que esse treinamento acontecesse e qual o retorno financeiro que eu estou tendo disso, né? A empresa vive disso, então isso é importante. E por último, a transferência de clima, se eu estou conseguindo implantar esse clima de treinamento aqui na empresa, no qual as próprias pessoas já tendem aí a transferir conhecimentos para as outras pessoas, porque isso reduz custos aí e melhora também o impacto sem a empresa às vezes ter que fazer grandes treinamentos. Óbvio
que algumas situações não pode ser feita dessa maneira, mas em muitos casos essa transferência de clima gera um resultado bom sem a empresa gastar efetivamente com treinar aquelas outras pessoas. Bom, então essas são as 4 etapas do processo de treinamento. Só encerrando o treinamento aqui, então, são focados mais em gerar resultados de curto prazo, né? Óbvio que vai gerar uma mudança aí futura, mas gera impactos de curto prazo, diz respeito a atividades ali do dia a dia, da operação da empresa e tudo mais. Já o desenvolvimento, que a gente está falando de T&D, que é o treinamento e desenvolvimento, ele é o seguinte: é a situação em que a pessoa vai se desenvolver dentro de uma carreira ou na carreira dela dentro da empresa. É um processo de desenvolvimento, que é diferente de treinar. Treinar, eu vou me tornar melhor em fazer algo. Desenvolver eu vou utilizar resultados desse treinamento e outros investimentos que eu mesmo profissional faço em mim para aproveitar oportunidades ali dentro da empresa. Então, o desenvolvimento, diferentemente do treinamento, ele foca mais no longo prazo, ok? Ele não gera resultados tão imediatos, só que ele não depende só da empresa. Tem ações que a empresa pode fazer para promover esse desenvolvimento, e a gente vai ver aqui, mas ele depende muito do profissional, da intenção do profissional. Tem gente que não tem, só quer aumentar salário, mas não quer mudar de função, não quer aumentar a responsabilidade, enfim. Então, são pessoas que não estão dispostas a esse processo de desenvolvimento, ok? Então, portanto, o desenvolvimento ele é algo mais a nível pessoal, ok? Só que a empresa tem ações que ela pode promover e com certeza ela tem resultados positivos, que a gente vai conversar sobre isso mais adiante. Então, o que a empresa pode fazer para contribuir com esse desenvolvimento desses profissionais? Bom, vamos ver alguns exemplos aqui. Primeiro, rotação de cargos. Gente, quantas vezes você já teve a oportunidade, né? Quantos de nós já tivemos oportunidade de mudar, né? A empresa fala assim, então vou colocar você por um tempo em tal função diferente. E a gente acha que é para quebrar galho, ou acha que exploração, desvio de função, só que ali a gente vai ter a oportunidade de aprender uma outra função. Muitas empresas que levam a sério esse processo de desenvolvimento, utilizam isso para proporcionar desenvolver esse profissional em outras áreas, para que ele se desenvolva enquanto profissional e possa ter condições de alcançar cargos maiores. Pode ser que a empresa não faça isso com a intenção, mas se o profissional entende isso como uma boa oportunidade para ele se desenvolver e aproveitar possibilidades futuras, é melhor para ele. Por isso que eu falei que o processo de desenvolvimento não depende só da empresa, mas uma empresa com visão dos impactos positivos que isso pode proporcionar para ela pode utilizar essa estratégia de rotação de cargos. Outra, posições de assessoria, é quando eu pego um profissional e coloco ele trabalhando perto ou observando outras pessoas com mais gestores, enfim, com grande expertise, ok? Para ele observar e aprender ali pela observação dessa outra pessoa que tem um conhecimento, grande conhecimento daquela área. Uma outra situação é a aprendizagem prática. Então, eu colocar a pessoa ali para fazer algo que não é função dela, não é mudar de cargo por um tempo, simplesmente eu aprender ali, vou um dia e faço uma atividade que não faz parte do meu escopo de trabalho, mas eu aprendo ali a fazer aquela atividade específica, então eu estou proporcionando um desenvolvimento aí para o meu profissional. Atribuições de comissão, colocar a pessoa para participar às vezes de comissão, então vou montar uma comissão para um projeto específico aqui na empresa, bota esse profissional lá. Quanto que esses diálogos, esses encontros, enfim, podem gerar aí de desenvolvimento para esse profissional e que ele se prepare melhor para o futuro, para a possibilidade de outras oportunidades na empresa. Então, essas comissões são muito interessantes. Normalmente são alguns projetos, alguma situação na empresa que são formadas comissões aí para discutir algum assunto, gerar soluções, fazer brainstorms. Isso é muito enriquecedor, é diferente de treinamento. Eu não estou treinando ninguém, eu estou proporcionando ali uma situação de muito conhecimento sendo gerado, mas não em formato de treinamento. Outras situações que podem ser feitas, participações em cursos, seminários externos. Então aqui às vezes não um treinamento, mas investir em
para a pessoa fazer um curso superior ou algum curso específico, né, mais de longo prazo, que desenvolva mais essa pessoa, a empresa ou participar parcialmente ou pagar efetivamente esse curso profissional. Promover exercícios de simulação, jogos de empresa, né? Tudo isso extrapolou ali a questão do processo de recrutamento e seleção, né? O processo de seleção em si. Então, hoje em dia, essas simulações, esses jogos, eles são utilizados também para desenvolver as pessoas. Centros de desenvolvimento interno, são chamadas universidades corporativas. É quando eu promovo ali, não é um treinamento específico, é algo, digamos, às vezes não tem nem data para terminar, mas eu promovo ali um conhecimento dentro de formato, né, de universidade corporativa, para os meus profissionais estarem em constante aprimoramento, não necessariamente para o exercício daquela função. Aí eu estou promovendo o desenvolvimento. E questões de tutoria, que é parecido com assessoria, mas assessoria é mais uma questão de observação. Na tutoria é como se abraçasse ali aquele profissional, como se fosse um coach que vai ajudar a nortear aquela pessoa, né? Alguém que vai estar... às vezes ele não vai estar ali para ser observado, é alguém que vai ajudar aquela pessoa a passar conhecimento, ajudar que ela entenda o que ela precisa desenvolver e tudo mais, rumo ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento. Então, esse slide aqui traz um pouco as diferenças entre treinamento e desenvolvimento, né? Onde eu tenho treinamento focado em resultados mais para o exercício daquela função, mais a curto prazo para a empresa, e o desenvolvimento como algo mais focado no profissional, óbvio que gera resultados para empresas, mas é mais no longo prazo, para que ele assuma outras funções, outras posições dentro da empresa. Então, aqui a gente tem 5 razões para se investir em treinamento e desenvolvimento. A primeira dela é retenção de talentos. Então vamos lá, se eu treino, se o profissional se sente ali, sente que a empresa investe nele, ele muitas vezes ele pensa 2 vezes antes de sair da empresa, o bom profissional. E também, principalmente se eu promovo situações para desenvolvimento, se ele vê possibilidade de crescimento, se ele vê que a empresa dá oportunidades para ele, que tem um plano de carreira, que tem que gera oportunidades para que ele se desenvolva, eu vou conseguir reter melhor, com certeza, esse talento. Então, as empresas pensam muito, será que eu investir em treinamento e desenvolvimento não é ruim, porque eu vou jogar um dinheiro fora, eu vou investir em alguém e ela vai sair para outra empresa? Se você não souber reter esse talento, provavelmente vai ser isso sim. Você tem que utilizar os resultados ali a seu favor, ok? Vai melhorar com certeza a qualidade dos produtos e serviços, né? Se você tem pessoas mais treinadas, mais engajadas, mais motivadas, eles vão produzir melhor e vão produzir mais, que é o fator 3. Com certeza se melhora a produtividade da empresa. A empresa se mantém atualizada, então eu trago profissionais de fora para treinar, eu mando minha equipe participar de situações externas, não só de treinamento, mas de cursos, de desenvolvimento, enfim. Então eu vou ter o conhecimento sempre circulando e renovando ali para a minha empresa se manter atualizada. E a motivação, como eu falei, os profissionais eles sentem que a empresa está investindo nele, então eles se engajam, eles se motivam, eles têm mais interesse em trabalhar, em gerar um resultado ali para a empresa. Ok, pessoal? Então, por hoje e por esse semestre de conteúdo é só. Obrigada!